Pessoal, começamos então a gravação. Boa tarde a todos. Nós estamos aí no encontro síncrono, né, da Agenda 8 de comunicação, agenda que vai falar sobre apresentação oral, né? Deixa eu confirmar aqui certinho, estamos gravando. Queria dar boa tarde a todos os presentes, né? Maria Helena, minha parceira aqui de encontros síncronos, Ademir, Rodrigo, sejam muito bem-vindos. E vamos aí, né, para o nosso último encontro, não é verdade? Tarde. Boa tarde. Vou começar, tá, te agradecendo, assim, você, minha parceira, que a gente fez o semestre todo juntas, dando parabéns ao Ademir, que esteve presente em todos os Realmente, olha encontros, que legal. ao Rodrigo também, que tem Rodrigo que estar sempre também, aqui com muito a gente, presente. né? E, assim, parabéns para eles que estão concluindo também o semestre. Verdade, sejam parabenizados aí, né? A gente vê depois no YouTube, né, que nós deixamos a gravação, que tem as visualizações posteriores também, às vezes são comentados ali, né? O pessoal envia Correio Tech, mas eles presencialmente têm sido fiéis aí, né? Agradeço bastante a presença de vocês, Ademir e Rodrigo. Maria Helena, também te agradeço pela oportunidade, né, de estar sempre. é, com a gente, né? Juntas aí nos encontros, né? E estamos aí para finalizar mais uma jornada, né? Juntos aí no EAD. Deixa eu colocar aqui isso mesmo, Rodrigo. Nós quem agradecemos a presença de vocês. Pessoal, então é o seguinte, né? A apresentação oral, né? Temos aí uma dinâmica bem interessante agora para essa agenda 8. É uma agenda que não tem recuperação, né? Nós já estamos aí finalizando, né? O módulo 1. Teremos aí, né, o feriado de Consciência Negra, dia 20, amanhã. Dia 21, uma ponte de feriado também, uma sexta-feira, depois sábado e domingo. Então, vocês têm a agenda aberta, né? Normalmente, quinta, sexta, sábado, domingo. Nós é que não temos mediação nesses dias, né? Então, estamos aí, né, planejando de algumas questões, né? Realmente para que vocês possam, né, estar aí, né, tirando as dúvidas. Então, assim que ficar pronta aqui a gravação, eu já vou estar colocando, postando para as turmas, né? Para que vocês possam ter esse apoio, né? Quem está aí com a gente vendo, né, essa gravação, né? Então, o Ademir e o Rodrigo estão aqui ao vivo, mas para quem está assistindo, então, né, façam aí, né, um bom proveito para tirar todas as dúvidas para que vocês possam, né? Hoje, então, a gente está em mediação, quem tem a mediação aí na quarta-feira, e depois nós vamos ter esse período de feriado, certinho? Vamos lá, então, eu gosto sempre de entrar, né, compartilhando tela aqui com vocês na atividade, para que qualquer dúvida que vocês tiverem, Ademir, Rodrigo, possam estar aí falando com a gente, né? Tem meu materialzinho de apresentação aqui. Eu gosto de entrar sempre na, ba- na, na aula mesmo, né? No fichário, para que vocês possam ver. A entrega dessa atividade é dia 24 de novembro, na segunda-feira. Eu vi poucas entregas, fiquei bem assim atenta, porque a gente tem algumas, né, entregas aí, porém poucas ainda nas minhas turmas. Não sei se na turma da Maria Helena o pessoal foi, não é mais aí, já aproveitou. E aí eu vou entrar então na atividade, né, no fichário, para que vocês possam. Se tiver dúvidas, meninos, vocês já entregaram? Eu acho que o Ademir não, você é da minha turma, né? Não sei se entregou, Rodrigo, se vocês estão com dúvidas, fiquem aí no chat, tá? Para tirar as dúvidas aí da atividade e hoje já programar esse envio aí, porque, né, temos aí pouquinho tempo e é uma atividade que não tem recuperação, então não deixem de entregar, certinho? Vou abrir aqui a apresentação oral, deixa eu entrar aqui nas atividades formativas. Última agenda, né? Temos também já a expectativa para o exame presencial de vocês. Quem teve presente, né, realmente é importante, porque você, né, já tem aí as atividades feitas, né, as dúvidas tiradas, então você já está, né, realmente estudando, né, para esse exame, quando você tem esse aproveitamento, nas agendas regulares, né? Perdão, gente. Tem aqui aula 8 de comunicação. Tá saindo para vocês aí a minha telinha?
o cenário da Tá aula. sim, Tati, tá compartilhando. Tá compartilhando tudo certinho, né? Então, gente, é 24 do 11 a meio-dia, tá? Vou colocar aqui diretamente o fichário. Eu tive também poucas interações no fórum. É interessante que o fórum, né? Vocês estejam lá participando com a gente, né? Eu coloquei ali no meu fórum um pouquinho sobre a questão do mapa mental, mas falei um pouquinho da Chimamanda, né? Adichie, né? Que é a nossa, né, palestrante aí, né? A gente tem essa proposta, né, de uma apresentação oral e a importância da organização dos discursos orais, né? E refletindo sobre as características das apresentações a partir dessa palestra muito interessante, né? Até tem essa visão, né? Amanhã é Dia da Consciência Negra, né? E a Chimamanda Adichie é uma escritora da Nigéria, né? Nigeriana, da literatura ali africana, né? E ela fala muito pertinentemente esse tema, né? Que é o perigo de uma história única. Temos aí, né, o linkzinho no YouTube, é uma palestra de cerca de 20 minutos, né? Espero que vocês tenham, né, visto. Comentem aí, né, se viram, se já entenderam, né, um pouquinho dessa mensagem, dessa atividade. Vou estar falando aqui um pouquinho no nosso material, né? Mas principalmente, então, ver a palestra, né? Assistir aí aos 20 minutinhos a palestra da Dishi. Ela é muito divertida, né? Ela tem uma narrativa muito interessante. Os mapas mentais que eu já corrigi observaram bem isso, né? Que ela usa bastante humor, né? Para estar falando, né, de um tema muito importante, um tema também, né, bem delicado, às vezes, se a gente for pensar na questão do preconceito, né, que nós embutimos aí, às vezes, com umas certas narrativas, né, e acaba se tendo uma visão só sobre a história de uma pessoa, de uma nação, né, e ela amplia esses horizontes. Então, é muito legal assistir o vídeo, né, reveja alguns trechos, reflita sobre o modo como ela se expressa e organize as respostas, as ideias dela num mapa mental, certinho? Então, orientações, né? Você pode estar fazendo à mão, não recebi ainda, mas recebi alguns muito bonitos ali, muito legais no Canva, né? Pode ser feito através do PowerPoint, de outros aplicativos, tá? E as dicas, né? Colocar as ideias principais, palavras-chave curtas, cores, setas, ícones, né? E centralize o tema principal, que é o perigo de uma história única, né? E aí temos as referências, certinho? Então, muito importante, né? Fazer essa observação e trabalhar a organização. Uma coisa que eu coloquei no meu fórum, né? Não vou abrir, já vou deixar aqui na nossa apresentação principal, é que se vocês já tiveram experiências, né, de apresentarem oralmente, né, desde a época de escola, né, às vezes a gente tem aquela apresentação no seminário, né, alguns têm dificuldade, queria perguntar para vocês, Ademir, Rodrigo, né, se vocês já tiveram experiências aí de exposição oral, se vocês gostam, né, de fazer essa apresentação. Eu sempre pergunto nas minhas aulas, né, presenciais, pessoal, e aí, vocês são mais de falar ou são mais de escrever, né? E aí a gente começa falando um pouquinho sobre essa importante habilidade, né, que é você realmente apresentar oralmente e se organizar nessa apresentação, né? Então, preparem aqui um materialzinho para a gente poder refletir sobre essa prática. Vamos lá. Fiquem aí no chat, qualquer coisa, Marilena me ajuda. A gente vai compartilhando. Bom, então aqui eu peguei um pedacinho, né, da nossa apostila ali do Mergulhando no Tema, né, falando um pouquinho sobre o suporte da apresentação. Seria, né, a ferramenta, né, que você vai utilizar para trabalhar melhor, né, as suas ideias ali. Então, veículos de comunicação para prender, né, a atenção do seu espectador, né? Então, se você for fazer slides, né? Se você for apresentar, a gente tem agora aqui na nossa ETEC, os TCCs geralmente são apresentados por meio de feiras, né? Expo, né? A gente chama de Expo TCC, os cursos finalizando ali, eles apresentam, existe um banner, né? E um stand, né, para aquela equipe ali, para aquele grupo, e a comunidade vai, né, é aberto à comunidade, eles vão realizando ali né, a apresentação, enquanto o pessoal vai vendo, algum grupinho já se posiciona ali, e eles vão conversando, falando. Então, esse suporte, né, sendo o banner da apresentação, sendo o slide, ele é muito importante e esses recursos são, né, importantes para que você possa prender a atenção. Eu lembro de um grupo, né, do curso de transações imobiliárias, né, de futuros corretores de imóveis, onde eles colocaram ali, né, uma música de fundo, colocaram ali um vídeo, né,
para poder prender atenção, e depois finalizaram e já começaram a explanar sobre empreendimentos, né? Era a ideia. Vocês são da área de tecnologia, né? Então é necessário, né, que vocês utilizem realmente o conhecimento de vocês, né? Para, por exemplo, um mapa mental, ou então imagens, né, que venham a trabalhar sempre, né, os tópicos da apresentação. Cuidado para não fazer, né, slides muito longos, né? Que façam com que a pessoa. Ou são duas situações, né? Se o slide está longo, se ele tem muita fala, né? Muito como se fosse um material escrito, uma cópia de um material escrito, se não há seleção de informações, das duas, uma. Ou o grupo fica muito preocupado e começa a ler aquele material para não deixar passar nada, e aí fica bem desconfortável, tá? Porque a exposição oral é um outro módulo, né? A palestra, a gente vê ali a Dish, né? Quando ela vai se expor, é muito natural, né? É como uma conversa, ela usa, né, uma linguagem, eu diria assim, descontraída, né, mas formal, né, não chega a ser totalmente informal, mas é uma conversa, né, ela descontrai, porém ela não perde a linha, né, não perde o foco da apresentação. Então, seja, isso é a habilidade da exposição oral, não é a cópia de um livro, né, não é parágrafos retirados do seu material escrito, tá? Ele é uma seleção de informações que você utiliza para prender atenção e para conduzir um raciocínio por meio da oralidade. Tudo bem, gente? Vão falando aí qualquer dúvida, tá? E se vocês tiverem essas experiências, se para vocês é tranquilo falar em público, né? Se já bateu nervosismo, já bateu o branco, né? Que a gente fica com muito medo ali. E o que fazer, né? Para não ter esses reveses, né? Então, se você aconteceu alguma experiência e quiser compartilhar, coloca no chat pra gente, tá? Qual o objetivo da apresentação? Então, o TCC, uma palestra, um curso presencial, né? Cada tipo, né, demanda uma percepção diferente desse modo de apresentar. Então, a gente observa que ali vai falar do tempo, né? Já vou adiantar ali no finalzinho, fala quanto tempo a gente tem disponível, né? Então, você tem que se observar. É preciso, né, que você observe o teu público-alvo, tá? O tempo que você tem. Então, assim, para quem você vai falar? Os importantes, né, adequar o seu nível de linguagem para o tipo de espectador que você possui, né? Não é a mesma coisa falar com um grupo de crianças, com um grupo de empresários, né? Então, vamos dizer que vocês vão para uma escola, né, trabalhar alguma questão na área de tecnologia. A gente viu nesse último, no 7, né, na Agenda 7, o projeto de TCC, e eu vi muitos projetos que abordavam a escola, né, abordavam ali a tecnologia dentro da escola. De repente, você vai trabalhar, né, eu vi um projeto bem interessante, que agora os celulares não estão, né, sendo usados na escola, né, ali naquele momento da aula, né, e no espaço escolar você não pode usar o celular, mas a tecnologia, né, sendo explorada aí por outros meios, e de repente nessa fala você precisa conquistar esse jovem, né, para o seu aplicativo, para a sua ideia, então de repente você traçar uma linguagem mais que venha trazê-los, né, com vocês, ou então, de repente, uma sensibilização ali no início da palestra. Então, é interessante você focar no seu público-alvo, ter, né, onde acontecerá essa apresentação, né, o sucesso, os recursos necessários que você tem, o ambiente, como eu falei, desses TCCs, né, que nós fazemos aqui na nossa unidade em Ubatuba, em Caraguatatuba, na Expo, né? É muito interessante que você já organize, né? Então, aquele stand organizado, né? Que já tem ali os recursos bem dominados pelo grupo. A fala, ou seja, né? Cada integrante, né? Já tem aí o que vai falar, o banner sendo utilizado como ponto de apoio, né? Que você pode, né? Compartilhar ali a fala e depois as pessoas podem estar vendo, né? Com mais atenção as informações, certo? Cuidado com as surpresas, né? Você pega, por exemplo, uma apresentação em slides e não tem o equipamento, né? Então, é muito importante o planejamento. Também costumo falar nas aulas presenciais, né? Se você já tem um nervosismo, já tem uma dificuldade natural aí por timidez, talvez, né? E de repente você não se programa, não se prepara e acontece algum problema ali, né, na hora de apresentar, não vê realmente se o equipamento está certo, se deu tudo ok, se a sua apresentação está adequada, aí você fica mais nervoso, né? Então, é muito importante a questão do planejamento.
E o tempo, né? Como a gente já comentou, estar atento ao ritmo, à divisão dos movimentos da apresentação, porque a gente tem que estar, né, a parte da fala de acordo com o tempo necessário e a compreensão do que se diz, sem que um ou outro conteúdo fique restrito a pouco tempo de apresentação. Então, realmente, né, se essa apresentação é em grupo, como vai ser a divisão das falas, né, para que ninguém fique aí, né, muito dominando a apresentação, é interessante que seja dividido, né, o processo das falas, os tópicos da apresentação. Costumo também orientar, né, os alunos que são mais tímidos, né, às vezes fazerem poucas instruções, mas falarem, né, começarem esse processo da oralidade, para que a gente depois, o que a gente vê, né, sempre no primeiro módulo, às vezes a pessoa vem bem contida, né, um pouco nervosa, mas de tanto apresentar, de tanto, né, fazer os trabalhos ali das disciplinas, chega no final ela está realmente preparada, né, para a exposição. Certinho, gente? Então, alguns tópicos interessantes aí, importantes da exposição da apresentação. Aí. Bom, a apresentação de vocês, né, a atividade, então, da palestra, né, da DISH, vocês vão apresentar, não, né, nós somos um curso, né, assíncrono, né, então não teremos, seria até interessante, né, já pensou se vocês tivessem um momento de fala, eu pensei nisso no encontro síncrono, né, mas já pensando que, né, de repente, né, vocês se ficassem mais à vontade, né, para não ter surpresas ali, mas seria muito legal, né, se a gente pudesse fazer essa fala. No curso de turismo, uma vez nós fizemos aí uma atividade onde eles produziram, né, acho que nas outras matérias, né, podem ter essa produção do vídeo, aí você falar aqui no curso. Como isso não foi possível, né, vocês fazerem uma atividade de oralidade mesmo, a gente pediu para fazer um mapa mental, porque é muito importante esse mapa mental, ele pode tanto ser usado na apresentação mesmo do tópico, na nossa atividade ele vai retomar, né, a fala da palestrante, mas esse mapa mental pode ser feito também na elaboração da tua palestra, na elaboração da tua apresentação, quando você separa, né, os temas mais importantes, tá? Então, o tema geral geralmente fica no centro do mapa, se está no tema central, né? Trovadorismo, literatura, a gente coloca na parte de cima do diagrama, com bastante destaque, o tema geral. Depois, temas relacionados, subtemas vão se ramificando, né? Tópicos que estão relacionados, então, trovadorismo, né? A gente tem na literatura esse período que inicia ali, né? A literatura aqui portuguesa, brasileira, né? Que vai depois culminar aí no nosso país, mas trovadorismo em Portugal. Aí você tem cantigas, né? Principais autores, características desse movimento, etc. E as linhas e setas, né, são fundamentais na produção do mapa mental. Com elas, a gente tem os conceitos que são conectados e vão facilitar o entendimento. Então, esse mapa, ele pode ser o fim, né, de uma apresentação, ou ele pode ser justamente o planejamento de uma apresentação para que você se organize bem nos slides, né, ou a outras demandas que você vai encontrar ali na oralidade, certo? Olha, aqui eu tenho um, né, que nós tínhamos as referências ali dos links, né, peguei esse do sistema respiratório, né, ali, então, fica claro, né, que ele apresenta ali o diagrama central ali, né, com o destaque, vem uma setinha órgãos, né, e é até legal que o próprio desenho, ele se assemelha um pouquinho, né, ali a questão do ar, eu achei que ficou bem interessante, assim, porque a maneira como ele parece dar uma certa ligada ao tema, cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, né? Então, dividir os órgãos ali e o que cada órgão faz, né? Então, primeiros que filtram, caminho da passagem, tudo isso numa sequência para que a pessoa, quando veja, já fique com a clareza do que ela tem que fazer, certinho? Isso no Canva, né? Nos outros aplicativos ali, fica muito legal. Os que eu recebi estão muito bem elaborados, né? Até agora as atividades, mas recebi pouquinho. Então, às vezes, pode ser uma dificuldade, né, que você que está assistindo aí tenha, né, com realmente realizar. Se você se sentir à vontade, você pode fazer esse mapa manualmente, tá? É muito interessante que ele tenha realmente a coerência, a pertinência, e a gente vai avaliar isso, tá? Se ficou realmente claro a ideia que você quis passar. Mas pode ser aplicativo ou pode ser também
manualmente, tá bom? É que a gente pensa, né, que vocês sendo do sistema, vocês querem sempre fazer algo aí, né, cheio de tecnologia, mas realmente fica a critério de cada um, tá bom, gente? Bom, até aí tudo bem? Dúvidas? Meninos, não sei, tô aqui no slide, Maria Helena, se tiver alguma coisa aí, vocês me falam, estão quietinhos aí, os meninos, acho que tá tudo certo por enquanto, né? Qualquer coisa vocês vão me falando, eu vou falar. Oi? Só eu que postei, né? Quando você falou sobre Uhum. a questão de falar em público, como é que é? Aí eu comentei que eu acho que trabalho acadêmico, assim, seminário, TCC, eu acho que sempre deixa todo mundo tenso, né, Tati? É E verdade, o Ademir, você perguntou se tá tudo bem, o Ademir respondeu que também que tá tudo bem, o Rodrigo tudo também aqui. falou que tá tudo bem. Aí eu também comentei que acho que assim, é difícil quem não fica tenso Ai, na muito. apresentação de trabalho, né? É verdade. É verdade. Tensão é natural, né, pessoal? Mas é isso, realmente, eu acredito que ajuda muito, né? O planejamento, é você saber o seu papel. Uma coisa que eu acho interessante também, né, é que quando você entra para falar de um tema, é bem confortável também que você mesmo, né, se anule diante desse tema, né? Eu acho que é interessante, por exemplo, o TCC deixa todo mundo nervoso, né? Mas os grupos que começam com a gente, né, no primeiro módulo, a gente fala sobre isso, né? A questão da comunicação, é você ter essa postura de que agora é o seu projeto que vai falar, né? E vocês estão ali em função dele, né? Então, assim, tirar nessa primeira pessoa, eu pesquisei, eu fiz, eu achei, não, é o grupo, é o projeto, né? E aí entra essa terceira pessoa, né? E aí vocês passaram pelo projeto, pelo processo, né? Passaram pelas pesquisas, estudaram bastante, então estão preparados, né, para aquele momento. Então, é isso, né? Que realmente essa tensão ela possa ficar em segundo plano com esse foco, né? De vocês fazerem uma apresentação clara, né? Falar aí da área. Quando você escolhe, né? Falando mais especificamente de TCC, você já é guiado para escolher uma coisa que você goste, né? Que você tenha familiaridade com o tema, que você já acenda aquela luzinha, né? Às vezes os alunos estão estudando ali uma certa aula, ai meu Deus, estudar um projeto TCC. Então você tem essa força, essa naturalidade de falar sobre uma coisa com, né, propriedade, né, no papel de especialista, mas realmente, né, com a vontade de trazer, né, aquilo que você elaborou com o seu grupo, né? E foi o que a gente viu na palestra da Chimamanda Adichie, né? Ela fala com propriedade, né? Como uma nigeriana, como uma escritora, como uma mulher jovem, né? Eu achei ela encantadora. E assim, olha que coisa interessante. Eu trabalho aqui também num colégio anglo, né, colégio particular aqui, que estava se preparando para o Enem, a gente faz a literatura, e na semana que a gente trabalhou essa escolha da palestra, a Marilena vai lembrar que muitas nossas mediadoras de comunicação ficaram empolvorosas lá, e eu entrei no final, né, acabei entrando no final, quinta-feira eu não medio, e as meninas estavam lá falando, e aí alguém mandou essa ideia, a Marilena pontuou, outra pontuou. Gente, eu estava fazendo uma aula exatamente sobre uma obra da Dishi. Exatamente. Era a obra No Seu No seu Pescoço. pescoço. Exato. Gente, eu fiquei toda arrepiada. Falei, gente, como é que pode, né? Uma coisa tão legal. Porque aí depois, na sexta, eu entrei desesperadamente, né? Falei com a nossa coordenadora Kelly, dei lá meu pitaquinho, mas quando eu fui. Era Dish, então assim, falei fantástico, porque é realmente essas coisas, né, que acontecem que fazem você ver realmente que tem tempo, né, para as coisas amadurecerem, e isso, a ideia que ela coloca, tanto na temática que ela fala, quanto no geral hoje que nós estamos vivendo enquanto realidade social, é muito forte, né? Que ela fala que é o perigo de uma história única, né? Então, as histórias importam, uma fala dela aqui, muitas histórias importam, as histórias foram usadas para espoliar e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também podem reparar essa dignidade despedaçada. Então, assim, é apaixonante a maneira como ela vem trazendo, né, com toda a sua espontaneidade, com toda a sua inteligência, né, toda a sua postura ali, que ela era, né, apaixonada por histórias britânicas, americanas, na Nigéria fala o idioma inglês, né? E como ela se sentia ali. E é verdade, gente, isso acontece com a gente, né? Às vezes você liga uma TV e tem lá, né, o Natal agora, tudo na neve, né? Natal na neve, Papai Noel com aquelas roupas e tal. Só que isso é uma questão cultural. O nosso Natal é tórrido, né? É quente. Enfim, nosso Papai Noel, né? Existe também aqui, mas mais nos trópicos, né? A gente leva, e não tem problema, né? A cultura, ela é muito interessante você ter a cultura também de outros países, mas assim,
isso ser encarado de várias formas, né? De várias histórias, cada história tem uma validade, né? E até falando, né? Que você vê, né? Até que essa questão de preconceito, de às vezes, xenofobia, né? O Brasil agora, né? A COP30, né? Acabou e aí teve um discurso, né? Do premier alemão que gerou bastante coisa, né? Falando ali, comparando a Alemanha com o Brasil, falando certas questões sobre Belém. Algumas semanas atrás, né? Alguns técnicos de futebol brasileiros falaram, né? Que não gostavam de técnicos estrangeiros, aí gerou um clima também como falam, né, um climão aí com o nosso técnico da seleção atual, que é italiano, né, o Ancelotti. Então, você vê, que são certas coisas que, como humanos, a gente não deveria ter tão assim ainda preconceitos, né, falas dessa forma. A gente devia ser mais entrosado, né? 2025 anos depois de Cristo, né, de humanidade, 8,5 bilhões de pessoas deviam das fronteiras, né, estarem um pouquinho mais abertas, mas infelizmente não é isso que acontece, né? Então a Chimamanda Adichie, ela é fantástica quando ela vai nesse tema. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, né, das falas de acesso, né, tem se falado muito isso, né, a inclusão, né, a trabalhar realmente, né? Eu coloquei essa pergunta inicial: todos têm voz em nosso país, né? Então, já que a gente está falando sobre exposição oral, apresentação oral, agora falando mais de um tema mais filosófico, né? Mas assim, também sociológico, né? Que a gente vê que os grupos, né, socialmente marginalizados, excluídos, né? As narrativas, as histórias que a Dishi coloca lá no texto dela, na fala dela, que é perigoso ter uma única história. É perigoso, mas às vezes é isso que a gente tem, né? Aqui no nosso país também, né? As perspectivas dos socialmente marginalizados, dos excluídos, elas são ignoradas, né? Ou silenciadas pela sociedade dominante, tá? Então, assim, até mencionando, né, o Dia da Consciência Negra, que é celebrado amanhã, né, dia 20 de novembro, surgiu como uma data dedicada à reflexão sobre a luta, sobre a resistência, às contribuições da população negra na construção do Brasil. É a data, né, que marca a morte de Zumbi dos Palmares, né, símbolo da resistência contra a escravização e a busca pela liberdade. Então, eu trouxe algumas falas para a gente estar refletindo, né? Atividade e os meninos falaram que tá tudo bem, tá tudo certo, né? Então, tranquilo, gente, né? Vamos colocar aí em ordem, né, para entregar até segunda. E agora eu vou usar esse tempinho para a gente estar falando, ouvindo, né, um pouquinho de vozes, né? E eu vou falar de duas escritoras, né, negras brasileiras, né? Carolina Maria de Jesus e a Conceição Evaristo, que falam, né, que têm trabalhos, né, que têm acesso, né, que têm falas que realmente, se não fosse elas, talvez estariam fora da nossa propriedade, né? Por quê? Porque elas faziam, né, principalmente a Carolina, né, vou colocar aqui a Carolina Maria de Jesus, escritora brasileira, né, do século XX, né, já falecida em 1976, a autora, né, desse livro Quarto de Despejo, que é um best-seller, né, em mais de 14 países. Esse livro trata, né, de uma temática muito importante, e a Carolina, né, ela no seu diário, é um diário, na verdade, né, e esse diário trata sobre o diário de uma favelada, né, a favela do Canindé, lá em São Paulo, foi uma das primeiras favelas ali, né, já demonstrando, né, essa construção, né, hoje eu estava vendo no jornal justamente sobre isso, né, que enquanto as cidades crescem, as grandes cidades crescem, né, os recursos naturais, ambientais vão se esvaindo, e é uma tendência muito forte agora, cidades, né, de milhões de habitantes, enfim, e a Carolina viveu isso dentro de São Paulo no final, na segunda metade do século XX, que foi a favelização, né, enquanto aí a gente vai ver ela falando por ela mesma, né, coisas ali como quarto de despejo, né, que realmente era onde despejavam as pessoas que não tinham condições sociais, né? Ela, como catadora de recicláveis, sobrevivia ali, mãe solo, né? De três filhos, né? E realmente trazendo uma fala, né? Trazendo uma visão, né, pelo seu texto contundente, seu texto emocionante, né, e também carregando as marcas linguísticas, né, por ela ter sido alfabetizada, né, somente não concluir seus estudos, mas também uma leitora voraz. Então você tem na Carolina algumas questões ortográficas, né, é diferente do padrão da norma culta da língua portuguesa, mas ao mesmo tempo você tem palavras, né. Um dia eu lembro analisando um trecho dela também no curso técnico presencial, e o aluno falou: Pro, você está falando aqui soeses, né?
eu acho que vai ter, não sei se eu trouxe esse trechinho, e soeses era uma palavra realmente que eu não lembro de ter ouvido antes, significa vis, né? Ela qualifica de soeses os esposos, né, das mulheres da favela que habitavam ali, ela sendo uma mulher solteira, uma mãe solo, né? Ela falava, não, eu não quero um relacionamento como esse que os esposos tratam, né, as suas esposas e são soeses, né, são homens soeses, isso significa vil, né, homens vis, homens malvados, né, e ela é maravilhosa, né, ela vai realmente construindo uma narrativa. Aqui eu coloquei um pouquinho da história dela, né, que ela é de Sacramento, Minas Gerais, depois se mudou para São Paulo, por realmente, né, trabalhar ali numa casa de família, né, ter a sua primeira gravidez, e não ter, né, aí até estima-se, né, que realmente até o patrão dela foi esse pai da criança, foi mandado embora, né, toda aquela situação bem difícil, bem constrangedora, muito jovem, e ela vai realmente para a favela para criar os seus filhinhos, né, e aí acaba também tendo mais outro menino, e por fim a Vera, né, que acabou sendo a herdeira, né, do legado da Carolina, e ela vai, né, realmente conduzir a sua vida num ambiente muito difícil de sobrevivência, né, mas com a leitura, né, dos livros que ela achava no lixo, né, ela constrói assim, esse letramento, constrói essa cultura maravilhosa, né, e hoje ela realmente, né, consegue, né, falar, né, consegue ter acesso, né, em uns dias como hoje, muito natural. Eu fiz, né, semana passada, com o meu ensino médio, lá da ETEC mesmo, a literatura periférica e marginal, e eles trouxeram, né, essa batalha de rimas, essas falas aí, os adolescentes gostam muito, né, autores como Sérgio Vitor, como Ferrez, né, eles gostam muito, mas a precursora, ainda que já seja, né, falecida, mas a precursora desse movimento eles colocam ali como a Carolina, né? Por quê? Porque ela trouxe essa voz da favela quando realmente ninguém estava ali, né, para ouvir. Esse jornalista, Audálio Dantas, foi o responsável, né, por ele estar um dia fazendo jornalismo ali, né, falando de coisas sobre, né, crimes, né, coisas que a gente vê até hoje, né, as operações ali que acontecem recentemente, né, por conta do crime organizado, ainda não tinha essa questão, mas já tinha, né, questões de violência ali. E ele fazendo uma dessas matérias e ela dando ali uma bronca na Vera, na filhinha. Olha, se você continuar fazendo essas traquinagens aqui, eu vou falar tudo para o jornalista que eu tenho anotado no meu livro, no meu caderninho. E aí o jornalista ouve isso e fala, nossa, mas a senhora tem um caderno? E começa aí, né? E essa obra, Quarto de Despejo, que foi baseada nas anotações, no diário da Carolina Maria, né, atualmente agora, né, 2021, vem sendo cobrado nos vestibulares Unicamp, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como uma realmente obra de vestibular, uma obra muito forte, né? Vocês já conheciam Carolina Maria? Não sei se são Maria Helena, né, como professora aí, não sei se gosta desse tipo de literatura também, né? Além de ser um ícone, né, na literatura negra do Brasil, mas também uma mulher, né, muito forte, né? Eu conheço, gosto bastante dela também, e também gosto muito da Chimamanda. Inclusive, fui eu que Hum, sugeri esse vídeo. é verdade. Fui eu que sugeri, porque eu acho que, além de tudo, ela fala de uma forma muito clara, assim, e faz a gente repensar sobre posturas cotidianas, assim, pequenas visões preconceituosas que a gente tem de situações que podem envolver questões de racismo ou não, mas de a gente não olhar, não compreender a situação de uma forma ampla ou pela visão da pessoa, né? E aí eu acho que essa palestra é muito assim enriquecedora para todo mundo. Maravilhosa, né? Ela é realmente um presente, né? Realmente É, ouvi-la falar, né? E dialoga muito forte com a gente, né? Então, eu queria saber dos meninos também, se conhecem, se conheciam. Eu coloquei isso no meu fórum também, o pessoal acho que tá meio focado ali no exame presencial, não participaram muito do fórum, tão meio assim, mas eu coloquei, se vocês já conheciam a Dish, né? E se vocês conheciam outras literaturas, coloquem aí pra gente, tá? Bom, aí eu coloquei aqui que ela teve mais um romance, depois explodiu esse romance, ela acaba saindo da favela, ela encara um preconceito, né? Ela vai morar, se não me engano, no bairro de Santana, né? Em São Paulo, Alto de Santana, que é um bairro mais classe média, né? Alta, tal, e ela encontra, sabe, um preconceito ali, enfim.
e ela vai fazer mais um livro, né, que é o Causa de Alvenaria, mas não tem o mesmo sucesso, e uma das coisas é a questão da violência editorial, né? Quem foi, né? Ela via, né, que as pessoas que quando ela tinha mandado esses escritos, esses manuscritos, as editoras elas alteravam, né? Então alteravam a maneira dela escrever, alteravam trechos, e ela ficava chateada com isso, né? Puxa, eu escrevi coisas tão bonitas, né? E foi de maneira diferente. Então talvez isso realmente não tenha sido, né? Por isso não tenha sido tão essas obras valorizadas como Quarto de Despejo, porque houve, né, alguma ação ali para tirar a essência, né? Porque quando você corrige alguma coisa, quando você tira alguma coisa, você tira a essência, né? E eu coloquei isso aqui interessante. Ah, e inclusive me parece que vão ser, tem alguns escritos com a Vera Eunice, né, que é a filha da Carolina, que vão ser publicados, né? Então tomara realmente que esses sejam publicados na íntegra, né? Que a gente tenha coisas novas da Carolina para poder realmente curtir, né? Bom, ela falece, né, de insuficiência respiratória, eu acho isso muito significativo, né, porque é como se ela realmente fosse sufocada, né, na sua essência ali, mas, a sua essência não, sufocada no seu corpo, né, mas a sua essência não pode ser, né, então ela continua até hoje, né. Então é isso, ela é poetisa, dramaturga, escritora, reconhecida internacionalmente, traduzida em 14 línguas, né, uma leitura típica por conta dessas questões realmente de escrita que ela traz, né, na sua talvez falta de escolarização, mas nunca falta de cultura, né, porque ela agrega, né, a realidade ali, uma voz real, né, e foi condecorada, né, doutora honoris causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2021. Né? Então, nada mais justo, né, eu diria até devia ter vindo antes, né, algo assim, mas realmente ela merecedora aí. E tem os trechos, né? Vou ler uns trechos aqui pra gente, olha. Em 1948, né, quando começaram a demolir as casas térreas para construir os edifícios, nós, os pobres que residíamos nas habitações coletivas, fomos despejados e ficamos residindo debaixo das pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos. Eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar, e a cidade é o jardim, e a favela é o quintal onde jogam os lixos. É muito forte, né? Deixei o leite, e aí vem, né? Toda a narrativa do quarto de despejo é em 1955, né? E ela fala muito de política, ela fala de quem que é o governador na época, de quem, o presidente Kubitschek, né? Ela faz análises ali fantásticas, né? Sobre o que eles estão fazendo politicamente e aquilo que a sociedade está realmente precisando, né? E ela fala também dos problemas sociais, né? Vou ler um trechinho aqui. Deixei o leito às 4 horas para escrever. Abri a porta e contemplei o céu estrelado. Quando o astro-rei começou a despontar, eu fui beber água. Tive sorte, as mulheres não estavam na torneira. Enchi minha lata e zarpei. Fui no Arnaldo buscar o leite e o pão. Quando retornava, encontrei o senhor Ismael com uma faca de 30 centímetros. Mais ou menos. Eu disse que estava à espera de Bendito e do Miguel para matá-los, que eles lhe espancaram quando ele estava embriagado. Lhe aconselhei a não brigar, que o crime não traz vantagens a ninguém, apenas deturpa a vida. Senti o cheiro do álcool e desisti. Sei que os ébrios não atendem. O senhor de Ismael, quando não está alcoolizado, demonstra sua sapiência. Já foi telegrafista e do círculo esotérico, tem conhecimentos bíblicos, gosta de dar conselhos, mas não tem valor. Deixou o álcool lhe dominar, embora os seus conselhos sejam úteis para os que gostam de levar vida decente. E aí a gente vê, né, como que é a linguagem dela, né? Tem as questões ortográficas e sintáticas ali, mas como é forte e como ela tem um vocabulário riquíssimo, né? E a gente consegue, né, extrair aí tudo que ela realmente, ela é inteira, né? Ela é intensa. Aí. Tem uns trechinhos, né? Essa questão da fome aqui, né? Que ela vive muito, muito, porque é uma luta, né? Para que ela aqui é aquele trecho que eu falei, né? À noite, enquanto ela se pede socorro, falando da violência das mulheres ali, companheiros para com as mulheres, né, vizinhas ali da favela. À noite, enquanto elas pedem socorro, eu tranquilamente no meu barracão ouço valsas vienenses. Enquanto os esposos quebram as tábuas do barracão, eu e os meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres casadas da favela que levam vida de escravas indianas. Não casei,
e não estou descontente. Eu que antes de comer vi o céu, as aves, tudo amarelo, depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos, né? Então, a postura, né, de realmente quem escolhe, né, algo todos os dias, né, que é realmente lutar, mas que realmente vive algo que social, né, no Brasil realmente é muito revoltante, né, mas que a gente tenha essa voz, né, para que a gente possa fazer novas escolhas, né, políticas e sociais. E ela fala, né, comigo o mundo vai modificar-se, não gosto do mundo como ele é. E essa é a Carolina Maria de Jesus. A Evaristo, né, ela começa, né, fazendo realmente uma análise, né, da obra da Carolina e de outras obras aí da literatura da negritude, né, do Brasil, e ela cria, né, um conceito de escrevivência, ou seja, como na nossa história a gente não teve a voz do negro, né, escravizado, então, ela cria uma literatura de ficção, entre aspas, né? Assim, são histórias, contos que ela tem nos seus livros, que são contos, né? A princípio, né? Não tem um CPF para aqueles personagens, tá? Para falar que foi uma história real do personagem, mas ela cria e ela, por meio daquelas histórias, ela vai exemplificar fielmente algumas pessoas que realmente viveram aquilo. Então, quando você está lendo a Evaristo, você realmente fala, caramba, eu conheço essa mulher que ela contou ali, a gente vai falar um pouquinho do Maria, né, do conto Maria. Puxa, meu, a Maria é uma que eu vi ontem a história ser contada ali no jornal, né, de um feminicídio, tá, por exemplo. E é isso. Então, aquela mulher que não deu voz, aquela mulher preta, né, aquele homem preto que não teve voz na sociedade, ela escreve a ficção e bota, né, tantos relatos, né, que estão na alma aí né, dela e da, né, negritude ali, ela coloca e isso fica como se fosse uma história real. Isso chama escrevivência, né? Não pode ser lida como histórias para ninar os da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos, né? Então é realmente para provocar a sociedade, né, em refletir sobre essas realidades, né? Essas histórias não estariam aí porque as pessoas não chegaram, de repente, a sobreviver para contá-las, tá? Mas ela vai e abre esse espaço dentro da literatura. E é realmente um grande sucesso, né? Evaristo está viva ainda, né? Bem firme, forte. Quase tive a honra de conhecê-la aqui em Paraty, na Flip, né? Acho que foi na Flip de 23 que ela veio. E realmente continua fazendo muito, né, a diferença aqui no Brasil. Eu vou contar aqui para vocês rapidinho a última parte aí do nosso encontro. É um trecho do conto Maria, do Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Tá todo mundo aí? Tudo certinho, meninos? O Evaristo, você também gosta, Marilena? Tudo certo, Marilena, tudo certo, Tati. Então vamos lá, vou ler aqui o finalzinho. Eu conto Maria para a gente finalizar o encontro. Maria estava parada há mais de meia hora no ponto de ônibus, estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. O preço da passagem estava aumentando tanto, além do cansaço, a sua sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos, o osso do pernil, as frutas que tinham enfeitado a mesa, ganhar as frutas e uma gorjeta. O osso a patroa ia jogar fora. Estava feliz, apesar do cansaço. A gorjeta chegara numa hora boa, com os dois filhos menores estavam muito gripados. Precisava comprar xarope e aquele remedinho de desentupir nariz. Daria para comprar também uma lata de Toddy. Todas as frutas estavam ótimas e havia melão. As crianças nunca tinham comido melão. Será que os meninos iam gostar de melão? A palma de uma das suas mãos doía. Tinha sofrido um corte bem no meio enquanto cortava o pernil para a patroa. Que coisa! Faca laser corta até a vida. Quando no ônibus apontou lá na esquina, Maria abaixou o corpo pegando uma sacola que estava no chão entre as suas pernas. O ônibus não estava cheio, havia lugares. Ela podia descansar um pouco, cochilar, até a hora da descida. Ao entrar, um homem se levantou lá atrás, no último banco, fazendo sinal para o trocador. Passou em silêncio, pagando a passagem dele e a de Maria. Ela reconheceu o homem. Quanto tempo! Que saudades! Como era difícil continuar a vida sem ele. Maria sentou-se na frente, o homem sentou-se ao seu lado. Ela lembrou do passado, do homem deitado com ela, da vida dos dois no barraco, dos primeiros enjoos,
da barriga enorme, que todos diziam de gêmeos, e da alegria dele. Que bom, nasceu. Era um menino e havia de se tornar um homem. Maria viu sem olhar que era o pai de seu filho. Seu filho. E ele continuava o mesmo. Bonito, grande, o olhar assustado, não se fixando em nada nem em ninguém. Sentiu uma mágoa imensa. Por que não podia ser de outra forma? Por que não poderiam ter sido felizes? E o menino, Maria? Como vai, menino? Cochichou o homem. Sabe que sinto tanta falta de vocês? Tenho um buraco no peito. Tamanha saudade. Tô sozinho. Não arrumei, não quis mais ninguém. Você já teve outros filhos? A mulher baixou os olhos como que pedindo perdão. Ela teve mais dois filhos, mas, então, um negocinho aqui, apenas de vez em quando com um ou outro homem. Era tão difícil ficar sozinha, e dessas deitadas repentinas, loucas, surgiram os dois filhos menores. E vejam só, homens também. Homens também, eles haveriam de ter outra vida. Com eles tudo veria ser diferente. Maria, não te esqueci. Tá tudo no buraco do peito. O homem falava, mas continuava estático, preso, fixo no banco. Cochichava com Maria, as palavras sem tanto virar para o lado dela. Ela sabia que o homem dizia, e ele estava dizendo de dor, de prazer, de alegria, de vida, de morte, de despedida. Do buraco saudade do peito dele. Dessa vez ele cochichou um pouquinho mais alto, ela ainda sem ouvir direito, adivinhou a fada dele. Um abraço, um beijo, um carinho no filho e logo após levantou rápido, sacando a arma. Outro lá atrás gritou que era um assalto. Maria estava com muito medo. Não dos assaltantes, não da morte, sim da vida. Tinha três filhos, o mais velho com 11 anos, era filho daquele homem que estava ali na frente com a arma na mão. O de lá de trás vinha recolhendo tudo. O motorista seguia a viagem, havia o silêncio de todos no ônibus, apenas a voz do outro se ouvia pedindo aos passageiros que lhe entregassem tudo rapidamente. O medo da vida de Maria ia aumentando. Meu Deus, como seria a vida de seus filhos? Era a primeira vez que vi um assalto no ônibus. Imaginava o terror das pessoas. O comparsa de seu ex-homem passou por ela e não pediu nada. Se fossem outros assaltantes, ela teria para dar uma sacola de frutas, um osso de pernil e uma gorjeta de 1.000 cruzeiros. Não tinha relógio algum no braço, nas mãos nenhum anel aliança. Aliás, nas mãos tinha sim um profundo corte feito com a faca laser que parecia cortar até ali. Tadã! E aí eu conto na íntegra, eu vou colocar aqui para vocês no chat, se alguém quiser ver, né? E aí a gente finaliza a, o encontro de hoje, né? Que vai falar disso, né? De histórias, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Histórias que são amargas, né? Muitas vezes, né? São realmente intensas aí, mas que realmente fazem, né, parte do nosso, né, imaginário aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui. Ah, não. Aí, fechando ali, daqui a pouco eu coloco, do Mandela, né, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, né? Então, quando a gente vê realmente todas essas questões sociais, né? Trazendo ali falas, trazendo ali histórias, né? Trazendo ali, você vê realmente que o que vocês estão fazendo aqui, né? Isso já sendo uma pedida, né? De todos que fizeram esse módulo com a gente, esse semestre, né? É a educação, gente. A educação realmente é a chave, né? Como fala o Mandela, é a arma, né? Ele teve essa experiência também, né? Nelson Mandela, de ser realmente um lutador, literalmente, né? Ficou na cadeia, respondeu, né? Por algumas questões aí que falam, né? Realmente de uma rebeldia, de uma ação aí. Mas ele depois teve essa reviravolta, né? Após 27 anos, né? Preso, ele voltou livre e foi presidente, né, da África do Sul e presidente negro, né, numa nação de imperava o apartheid, né, e liderou essa mudança, né, para ser realmente um dos ícones da nossa história, né. Então, que bom que vocês estão aqui, que vocês optaram pela educação, por esse curso técnico, pela ETEC, né, com toda a sua história aí, e que vocês terminem, né, esse curso, esse módulo primeiramente, vão bem, né, torcemos muito para que vocês vão bem aí no exame presencial, e que vocês possam dar esses frutos, né? Frutos de
falas que venham a ser diferentes, né? Que façam realmente o nosso país ser melhor, mais justo, né? Na área que vocês escolheram, que é a área do desenvolvimento de sistemas, né? E que a gente possa estar sempre juntos aí, embora, né? Hoje nos despedindo como aula, né? Mas juntos aí no mesmo propósito, né? Que é seguir realmente em algo que busque, né? A educação, a crescimento, a alegria, a justiça, né? Realmente possamos socialmente fazer a diferença. Certinho? É isso que eu desejo para vocês. Ademir e Rodrigo, bom fundo aí, um bom exame presencial para vocês. Torcemos muito por vocês. Maria Helena, também estamos Obrigada, aqui. Tati, pelo semestre, pela parceria. Boa sorte para os meninos. Dê tudo certo. Fiquem tranquilos que o exame é muito do que vocês já estão acostumados a fazer nas agendas. Vocês não vão ter dificuldade, tá? E É é isso isso. aí. Até o próximo semestre. Obrigado vocês, viu? Ademir Tchau, tchau. agradecendo aqui. Rodrigo, obrigado por tudo, professoras. Obrigada, meninos. Vou finalizar aqui a nossa gravação, para que a gente possa rapidinho, né, disponibilizar para os demais, porque É. nossa, temos aí, né,